É pecado cristão fazer tatuagem? A paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo, nós vamos esclarecer se é pecado cristão fazer tatuagens. Fique conosco até o final. Não se esqueça de fazer a tua inscrição no canal e acionar o sininho para receber as notificações. As tatuagens, até alguns anos atrás, eram vistas com enorme suspeita. As pessoas tatuadas, de um modo geral, eram discriminadas e estereotipadas. Realmente, durante grande parte do século XX, a tatuagem esteve ligada a grupos específicos que, em regra, eram rejeitados ou mal vistos pela sociedade como um todo. Contudo, o século XXI trouxe enormes mudanças em todas as áreas, inclusive na questão relacionada às tatuagens. Podemos dizer que houve uma explosão do hábito de fazer tatuagens. Se antes tal prática esteve ligada a grupos marginalizados, agora, ao contrário, ela vem se tornando um hábito comum. Ultimamente, muitos cristãos também têm aderido à prática de fazer tatuagens. A diferença para o cristão é que ele procura discernir pela Bíblia como viver uma vida que agrada a Deus. Aqui é importante afirmar que pecado é toda rebelião contra a vontade de Deus, seja em motivações, pensamentos, palavras ou atos. Contudo, nem todas as questões nessa área são tão claras, e é aí que entra a discussão sobre as tatuagens. Seria pecado o cristão fazer uma tatuagem? Primeiro, precisamos distinguir as tatuagens que foram feitas antes da conversão das que foram feitas depois da conversão. Em relação às primeiras, é claro que se trata de algo que foi feito em uma época da vida de uma pessoa em que ela não tinha assumido o compromisso de viver para Deus. Qualquer tipo de decisão pessoal antes da conversão, quer ela ainda produza efeitos ou não, está coberta pelo sangue de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Nesse vídeo, vamos abordar se é pecado uma pessoa que já é cristã fazer uma tatuagem. O principal texto que levanta dúvidas sobre as tatuagens é o do livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Contudo, não é possível chegar a uma conclusão sobre essa passagem somente através de uma leitura literal e descontextualizada. Isso porque se trata de um versículo que compõe a lei de Moisés do Antigo Testamento. E por essa razão, duas coisas precisam ser feitas. A primeira, o versículo precisa ser colocado dentro de seu contexto histórico. E a segunda, ele precisa ser interpretado à luz do Novo Testamento. A proibição de Levítico 19, 28 tinha como pano de fundo a intenção de afastar os israelitas dos ritos religiosos praticados pelos vizinhos de Israel. O texto está associado aos rituais fúnebres das nações pagãs e também às expressões públicas de fidelidade a um deus pagão. No Antigo Oriente, era comum a prática dos chamados cortes rituais para se expressar algum tipo de luto. Existem textos antigos que ligam os deuses cananeus, El e Baal, a tais práticas. O ritual tinha a intenção de atrair a atenção da divindade ou de aplacar a sua ira. A passagem que relata o embate do profeta Elias contra os profetas de Baal no Monte Carmelo faz alusão aos cortes rituais. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 28. E eles clamavam em altas vozes, e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. É nesse contexto que está a proibição de fazer marcas no corpo. Quando a Bíblia diz, nem fareis marca nenhuma sobre vós, ela está se referindo à prática de marcar o corpo, para demonstrar publicamente algum relacionamento com algum deus pagão. Mas e agora? Com a vinda de Cristo e à luz do Novo Testamento, é válida a ordenança de Levítico? O Novo Testamento nos informa que a lei tinha o propósito de nos conduzir a Cristo.
Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25. Da maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. A relação entre a lei do Antigo Testamento e o Novo Testamento precisa ser esclarecida, porque se não vivemos mais debaixo da lei de Moisés, também não vivemos sem lei, ou seja, sem regras. O apóstolo Paulo afirma, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 21, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Deus é amor e justiça. O Evangelho revela o amor e a graça de Deus. A lei revela a sua justiça e a condenação do pecado. Por isso, Paulo também diz, em Romanos, capítulo 11, versículo 22, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Temos que considerar a bondade e a severidade de Deus. Deus é amor, mas também é o juiz moral do universo. É isso que a Bíblia ensina, e é pela obediência à Bíblia que o cristão vive. O Novo Testamento revela elevados princípios éticos de acordo com a santidade de Deus. Tendo isso em mente, quando se trata de discernir qual a relação da lei do Antigo Testamento e o cristão hoje, precisamos distinguir entre 3 tipos de leis. A lei civil ou judicial, que definia, por exemplo, os crimes e o direito de propriedade. Ela não tem validade para os cristãos hoje. A lei religiosa e cerimonial prescrevia os sacrifícios e todo o simbolismo cerimonial. Ela apontava para Jesus, sendo que seus ritos não se aplicam aos cristãos. Contudo, ela revela para nós a riqueza espiritual da Bíblia e a infinita sabedoria de Deus em seu plano de salvação. E por último, a lei moral, que ensinava o caminho que o ser humano precisa seguir para glorificar a Deus, como por exemplo, descrito nos 10 mandamentos. Ela é aplicável em todas as épocas e encontra-se reinterpretada e ampliada no Novo Testamento. Assim, feitas tais considerações, para entender a relação entre o cristão e a lei do Antigo Testamento, precisamos fazer uma pergunta. A qual tipo de lei o texto de Levítico 19, 28 se refere? A maioria dos estudiosos entende que a prescrição desse texto se referia a uma lei civil ou judicial dos israelitas. Por ser um tipo de lei civil ou judicial, entendemos que o texto de Levítico 19 a 28 não se aplica aos cristãos hoje. Contudo, isso não significa que o cristão tem total liberdade para se tatuar, pois, como já dissemos, não estamos sem lei para com Deus. No contexto do Novo Testamento, somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. Assim está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Assim, o corpo do cristão é para a glória de Deus. Portanto, tudo o que fazemos com o nosso corpo que não glorifica a Deus, viola a lei de Cristo. Por exemplo, em algumas igrejas e comunidades cristãs, fazer uma tatuagem soa desrespeitoso. E nesse caso, o desrespeito, por óbvio, não glorifica a Deus. É evidente também que uma gama enorme de desenhos não glorifica ao Senhor e, por isso, devem ser totalmente rejeitados. Lembramos que a diferença que o cristão faz no mundo é em virtude de seu coração transformado e do caráter de Cristo que se manifesta através da sua vida. Em vários contextos da nossa sociedade, tatuar versículos bíblicos
ou o nome de familiares tem sido uma forma que as pessoas encontraram de expressarem sua gratidão a Deus. Em cenários bem específicos das chamadas tribos urbanas, evangelistas engajados e profundamente compromissados apenas externamente se parecem com o mundo, mas internamente possuem um coração santificado e uma nobre motivação que muitas vezes só o Espírito Santo conhece. Lembremos aqui as impactantes palavras de Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 19, 20, 21 e 22. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Portanto, o que mais agrada a Deus é o amor de Jesus que deságua no mundo através de nós. Pois o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. O fundamental é que façamos tudo para a glória de Deus. O que a Bíblia nos ensina é: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Se você for abençoado por essa palavra e foi abençoado por esse vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal e de acionar as notificações. Compartilhe também esse vídeo com as pessoas que você conhece. Fazendo isso, você se transforma em um instrumento de Deus na disseminação do Evangelho. E que Deus te abençoe.